Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mistério do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito nesse canal, já clica aí no botão de inscrever, ative o sininho para receber notificações, já deixa aí o seu like. Bem galera, continuando nessa pequena série que eu estou fazendo, explicando e reproduzindo algumas coisas que foram explicadas lá no programa do Danilo Gentili, lá no T-Noite. Porém, lá a gente não tinha como reproduzir, a gente só tinha como responder. Então é um pouco difícil, porque assim, você precisa responder e você não tem como reproduzir ali para as pessoas, né? Você está falando sobre um assunto que o Brasil inteiro não conhece, pouquíssimas pessoas conhecem, você precisa ser convincente, você precisa trazer as ideias sem poder reproduzi-las, né? Então fica difícil das pessoas compreenderem. Óbvio que ontem eu coloquei o vídeo do Dia Magnetismo da Água, né, que foi negado em rede nacional pelo Roger, da banda Ultraje a Rigor. Porém, ele fez outra pergunta interessante, que era sobre essa situação que muita gente tem dúvida, que é sobre o barquinho que some no horizonte. E é isso, e as respostas que foram dadas lá, agora a gente pode vir aqui no vídeo, no YouTube, por isso que o YouTube é mais fácil. Aqui a gente pode falar e reproduzir. Então, obviamente, o barquinho que some no horizonte, ele não prova, né, que a Terra é um globo, não necessita de curvatura para um barco subir no horizonte, ok? Então nós temos vários, então a gente percebeu com vários estudos, com várias observações, que a gente tem um horizonte real e um horizonte aparente. O horizonte aparente é até onde a gente consegue, a nossa visão consegue alcançar, que ela é limitada. Então você vê a olho nu ali um barquinho sumir no horizonte aparente, que ocorre pelo fato da nossa limitação de visão, pela perspectiva do observador, da altura em que ele esteja, porque a nossa visão é piramidal, ela converge para um ponto de fuga. Isso você pode ver em várias imagens e detectar. E obviamente é aquele momento que aparentemente o céu toca o chão, porém com uma câmera potente a gente pode recuperar esse barco, como várias vezes eu fiz e outras pessoas fizeram. Enquanto eu vou falando, eu vou mostrando as imagens ali. Você percebe o horizonte real e o aparente facilmente nesses experimentos. Agora, quando o barco chega a um nível, né, de acordo com a perspectiva do observador, é óbvio que ele vai sumir. E aí você, a não ser que você tenha muita potência numa câmera que possa vencer a densidade atmosférica e a perspectiva, né, fica difícil você recuperar esse barco. Mas isso não significa que ali haja uma curvatura, porque a gente pode ter que... Ali existem inúmeros fenômenos, como a densidade atmosférica, existe o fenômeno como refração da luz, e existe a própria perspectiva do observador. Então, como eu sei que isso não prova a curvatura da Terra? É necessário um globo para que isso aconteça? Não. Então, foi feito um experimento nessa ponte, onde mostra um ciclista avançando ali, né? Numa ponte plana. Essa ponte tem alguns 650 metros de plano, ok? 650 metros de ponte plana, não tem curvatura na ponte. E aí você vê ali o ciclista ele se afastar, ok? Então vamos lá? Vamos ver aí, enquanto o ciclista vai se afastando, você percebe que primeiramente vai sumindo, porque eles dizem, o barco some pelo casco, e depois vem a parte de cima, e depois some pelo mastro. A mesma coisa acontece com essa bicicleta nessa ponte plana. Você pode verificar isso numa estrada, numa ponte. Ali tem vários efeitos de densidade atmosférica, refração da luz, a própria perspectiva pela altura do observador. Você percebe que a bicicleta ela desaparece, e depois, quando elevar a altura da câmera, você vai ver novamente o ciclista aparecendo. Ele some completamente na ponte, que é plana, e depois você vê que o ciclista ele volta a aparecer quando a pessoa eleva. Tem outros experimentos, né, mostrando como funciona esse efeito. Então, se é possível isso acontecer numa ponte plana, o que acontece no mar não prova curvatura, ok? Se numa ponte plana você percebe um ciclista desaparecer primeiro pela roda, depois o corpo e tudo mais, isso significa que se acontece numa ponte plana, o que acontece no mar não necessariamente prova a curvatura da Terra, os barcos sumirem no horizonte, já que a gente pode reproduzir o mesmo efeito num local plano, numa estrada, numa ponte, ok? Muito simples de se compreender. Então, existem outros experimentos aí que mostram a própria refração da luz fazendo a parte de baixo, né, como nesse barquinho aí que eu vou mostrar agora. Você vê o barquinho ali e a parte de baixo, ali não tem nem distanciamento, tá? Nesse experimento o barquinho não está nem distanciando, apenas está mostrando o efeito da refração que faz a parte de baixo do barquinho desaparecer. Então, obviamente, que com experimentos observáveis e reproduzíveis, a gente pode mostrar e compreender, tá, que o barco, quando ele some no horizonte,
não prova a curvatura da Terra, já que você reproduz o mesmo efeito num plano. Então, o fato do barco é fato que o barco sumir no horizonte não comprova a curvatura de terra alguma, ok? Sim, você foi enganado nesse ponto. Poderia provar uma curvatura? Poderia, mas não prova. Se você consegue reproduzir algo no plano com o mesmo efeito que acontece lá no mar, então o mar ele tende a ser plano também, ok? Estou falando, não necessariamente tem uma curva ali para isso acontecer. Então a gente sabe, o mar é sobre a planicidade das águas, né? O mar é sempre nível, nunca tem tanto para frente quanto na horizontal. Então você não tem curvatura alguma, seja aqui observando de baixo ou seja em balões estratosféricos em grandes altitudes, né? Então obviamente que isso não prova que a Terra é um globo, ok? A questão do barquinho. Outro assunto que eu queria trazer aqui, que foi colocado lá, é a questão do pôr do sol, ok? Então, por perspectiva, um objeto quando se distancia, você vê ali o pôr de uma lâmpada, de um poste, tá? Vou te mostrar essa imagem aí numa estrada, mais uma vez, uma estrada plana, ok? Imaginando que o sol fosse a luz desses postes aí. Em poucos metros, por perspectiva, você já vê a lâmpada desaparecendo lá na frente, por perspectiva, numa rua, numa estrada completamente plana. Então, o sol pode se pôr, o sol depende de curvatura para se pôr? Só por essa imagem você já vê que não. Mas aí tem a pergunta que não quer calar, mas aí o sol ele não diminui de tamanho? Bem, dependendo da condição climática, né? Então, por isso a gente reproduz a questão do efeito lupa. Sim, existe o efeito lupa, isso é fato. A atmosfera ela serve como uma lupa, sim. Ela tem água, ela tem quantidade de água, né? Nós temos quantidades enormes de água na atmosfera terrestre e isso pode sim causar um efeito chamado efeito lupa. Esse efeito que quando o Sol se distancia, isso a gente pode provar com experimentos em laboratório, já foi provado várias vezes, eu vou colocando aí um dos experimentos enquanto isso, que represente a nossa atmosfera, porque eles gostam de defender isso sem utilizar, eles querem tirar a atmosfera. Quando a atmosfera é boa para eles, para explicar algumas coisas, eles colocam a atmosfera. Quando a atmosfera é ruim, eles não gostam de colocar a atmosfera, simplesmente eles ignoram a atmosfera. Então nós não podemos ignorar a atmosfera. Então quando a gente bota esse efeito lupa em laboratório, sendo reproduzido em laboratório, você vê claramente que o Sol, ao se distanciar, ele mantém o mesmo tamanho, né? E ele se põe num plano sem depender de curvatura para isso. O Sol pode se pôr numa Terra globo? Pode, não tem problema nenhum. Mas o pôr do Sol prova que a Terra é um globo? Não. A gente pode reproduzir isso em laboratório e o Sol pode, por perspectiva, tanto em relação aos postes, e se manter do mesmo tamanho e descer no horizonte, também por questão de refração e do efeito lupa. Isso comprovadamente em laboratório. Então o Sol pode se pôr num plano sem problema nenhum. E obviamente, então o pôr do Sol, navios que somem no horizonte, pôr do Sol reproduzidamente, com experimentos observáveis, eles podem ocorrer num plano sim, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Ok? Então mais uma vez, ontem eu falei sobre o diamagnetismo na água, hoje estou falando sobre barquinhos que somem no horizonte e sobre o pôr do Sol. Tudo isso com reprodução, com experimentos observáveis, ok? Experimentos que a gente pode observar, mensurar e reproduzir. Então, nós, quando defendemos alguma coisa, a gente costuma reproduzir. A gente costuma mostrar a observação do fato. Nós não afirmamos nada, ok? Então, assim, barquinhos somem no horizonte. Poderia ser por causa da curvatura? Poderia, apesar os oceanos serem sempre planos, a água ser sempre nível. Poderia se pôr numa curvatura? Poderia. O barquinho poderia se pôr num plano? Pode. Comprovado com evidências e experimentos. O Sol pode se pôr por causa da curvatura da Terra? Pode. Mas é necessário que tenha uma curvatura para o Sol se pôr? Não. Né? Como os experimentos mostram. Então, tudo que nos passa, o problema é o seguinte, gente. A defesa aqui, a questão que a gente quer defender sobre a questão da Terra plana, que a gente defende, vai muito além de simplesmente defender o formato. Vai além disso, porque é dizer que isso é impossível numa Terra plana. O barquinho se pôr é impossível numa Terra plana. O pôr do Sol é impossível numa Terra plana. E a gente mostra, através de reproduções, que não é. Assim, não dependemos do globo para que todos esses fenômenos aconteçam.
E isso a gente pode reproduzir em laboratório. Agora, o que a gente não encontra deles é uma prova da curvatura da Terra, seja aqui de baixo ou de balões. Quando a gente observa objetos que deveriam estarem cobertos por essa suposta curvatura, respeitando os cálculos de curvatura desse mesmo globo, a gente não vê isso acontecer. Então, obviamente, o que acontece é isso. Você dizer, tudo que a gente fala que é possível numa Terra plana, a gente reproduz. Eles não reproduzem a curvatura. Eles não reproduzem o globo. Os movimentos, os 14 movimentos que a Terra faz. É isso que nos deixa revoltados, ok? É porque eles dizem, afirmam tudo isso sem nenhuma prova, né? É o que eu digo sempre. Se hoje, você dessa cidade que você está aí, alguém chegasse para você, olha, a Terra é uma bola giratória, você vive, se você nunca tivesse passado pela escola, se você nunca tivesse sido doutrinado desde criança, se alguém chegasse para você hoje e falasse, não tem onde você está aí? Você está numa bola molhada, giratória, a 1.700 km por hora em torno do seu eixo, a 107 mil km em torno do Sol, a 1 milhão de km por hora em torno da Via Láctea, e a Via Láctea a não sei quantos milhões de quilômetros em torno do universo, por segundo. Se alguém te falasse isso, ainda tem outros movimentos, precessão e tudo mais, tem outros movimentos, uma bola inclinada viajando como louca aí. Se te falassem isso hoje, com certeza você não acreditaria, você te falar, você é maluco. Você está falando uma baboseira, mas como você foi doutrinado desde criança a acreditar nisso, sem prova alguma, sem nenhuma reprodução, tudo que eu falo, tudo que a gente mostra aqui, a gente reproduz. A gente reproduz toda a defesa que a gente faz aqui, a gente pode reproduzir em laboratório, a gente pode reproduzir através da observação. Eles, a curvatura da bola, uma imagem real da Terra, uma imagem real do espaço, nunca fazem para a gente, senão por computação gráfica, ok, pessoal? Então é isso, reproduzindo aqui algumas dúvidas lá da entrevista do programa de noite. Aqui no YouTube é legal, porque eu posso mostrar o que eu estou dizendo lá. Infelizmente eu não podia, apenas a gente podia responder, né? Então é isso, estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. Um abraço e até a próxima.